Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Neste segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia, a primeira leitura traz um quadro de como os cristãos se comportavam na sua comunidade primitiva. Eles eram assíduos em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão, entenda-se, a Eucaristia, e nas orações. A comunhão era de tal modo efetiva que eles vendiam suas propriedades, traziam dinheiro para os apóstolos e o dinheiro era repartido de acordo com as necessidades de cada um. Diariamente frequentavam o templo, porque ainda não havia sido desencadeada uma perseguição violenta contra os cristãos. Partiam o pão pelas casas, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus, eram estimados pelo povo e cada dia o número deles crescia, o número daqueles que seriam salvos. É assim que a comunidade em Jerusalém, depois de Pentecostes, se apresenta como modelo de comunidade cristã. O Salmo 117, que lemos em seguida, é um hino à misericórdia de Deus. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Todos devem cantar a misericórdia do Senhor. A casa de Israel, ou seja, os israelitas, a casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão são os sacerdotes. Os que temem o Senhor agora o digam. Os que temem o Senhor não são judeus, mas simpatizantes do judaísmo, e eles também devem dizer, eterna é a sua misericórdia. A segunda leitura é a primeira carta de São Pedro, que foi o primeiro Papa, dirigida à Igreja Universal. Nesta carta, São Pedro bendiz a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que em sua grande misericórdia, notemos o tema da misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, nos fez nascer de novo, nos regenerou, alusão evidente ao batismo, que é a realização mística da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança que não se corrompe, que não se mancha, nem murcha, e que está reservada para vós nos céus. É por causa da ressurreição de Cristo que nós temos esperança. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos, ou seja, quando o Senhor vier pela segunda vez. Tudo isso é motivo de alegria. Porém, o apóstolo ressalva que é necessário, por enquanto, sofrer provações, ter aflições, mas essas provações não são inúteis. Elas servem para purificar a fé, porque até o ouro que perece, que vale menos do que a nossa fé, é purificado pelo fogo. Assim também a nossa fé precisa de passar por uma purificação, que é permitida por Deus. E uma vez purificada, esta fé alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo, no dia que o Senhor vier. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. São Pedro está elogiando os cristãos porque creem sem ter visto. Esta é a atitude da fé. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa. Indizível é sem palavras. Pois obtereis aquilo em que acreditais, a salvação das vossas almas. O Evangelho narra a aparição de Jesus na tarde de domingo, e uma segunda aparição no domingo seguinte, ou seja, hoje, segundo domingo da Páscoa. Na tarde de domingo, Jesus se põe no meio dos discípulos, embora as portas do lugar estivessem fechadas por medo dos judeus,
Ele se põe no meio deles porque o seu corpo glorioso pode atravessar a matéria e lhes diz: a paz esteja convosco. É o presente de Páscoa, a paz. E lhes mostra as mãos com as marcas dos cravos e o lado com a marca do golpe da lança. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Cristo é o enviado do Pai e faz dos discípulos os seus enviados. Mas para que eles possam exercer a salvação, eles precisam do Espírito Santo. Então Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. O Pai enviou o Filho envia os apóstolos sob a assistência do Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Esta é a palavra linda. Agora vem uma palavra apavorante. Aqueles a quem não perdoardes não serão perdoados. Jesus abriu as portas do sacramento da confissão para nos perdoar os pecados e fechou todas as outras portas. O sacerdote tem o poder dado por Deus de perdoar pecados e tem também o poder dado por Deus de não perdoar pecados. Quando? Quando é que um padre pode não perdoar um pecado? Quando o penitente não está arrependido, quando ele não tem um propósito verdadeiro de não pecar, quando ele diz que não quer pecar, mas não quer fugir das ocasiões próximas de pecado, quando ele está brincando com o sacramento da confissão, porque ele peca pensando em confessar e se confessa pensando em pecar, se faltam as disposições interiores para ele ser absolvido, o que o padre faz? O padre, delicadamente, explica que ele não pode absolver e pede ao penitente que ele se entregue à oração para obter de Deus o dom de um verdadeiro arrependimento, para que ele possa retornar ao confessionário, ser absolvido e se tornar mais branco do que a neve. Mas Tomé, que era um dos 12, não estava no local. Os outros lhe disseram: vimos o Senhor. Mas Tomé mostrou-se incrédulo. Ele imaginou, talvez, que fosse uma alucinação coletiva. Então ele não se contentou em ver Jesus. Ele queria ver e colocar os seus dedos nas chagas das mãos de Jesus e no seu peito aberto pela lança. 8 dias depois, ou seja, hoje, segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, Jesus novamente apareceu com os discípulos a portas fechadas e disse: a paz esteja convosco. Então chamou Tomé: põe teu dedo aqui, olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Depois que Tomé viu e tocou, ele se ajoelhou diante de Jesus em adoração e disse: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: acreditaste porque me viste. Tu viste a mim como homem e acreditaste em mim como Deus. Já é alguma coisa. Mas seria muito melhor, Tomé, se tu não tivesses me visto nem sequer como homem e tivesse acreditado que eu ressuscitei, conforme o testemunho dos teus companheiros. Felizes os que creram sem terem visto. Este versículo é usado nos hinos eucarísticos. Creio em ti ressuscitado, mais que São Tomé. Mas aumenta na minha alma o poder da fé. São muito felizes os que creem mesmo sem ver que estás, Senhor Jesus, sob o pão presente e vivo no meio de nós. Eis o meu corpo, toma e comei. Eis o meu sangue, toma e bebei. Nós, diante da Eucaristia, não vemos Jesus como Deus nem como homem. O que parece estar diante dos nossos olhos é o pão.
Mas nós acreditamos que debaixo do pão está Jesus inteiro, como Deus e como homem, presente com o seu corpo, sangue, alma e divindade. O Evangelho termina dizendo que não é completo. Nem tudo está na Bíblia. E Jesus realizou muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Mas estes sinais foram escritos, diz São João, para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. A misericórdia de Deus é o maior dos seus atributos. Ela é tão antiga quanto o próprio Deus. A misericórdia de Deus se manifesta, sobretudo, no perdão. Se o homem não tivesse pecado, Deus seria misericordioso, mas não teria tido a ocasião de mostrar como é grande a sua misericórdia. Depois que o homem pecou, Deus, por pura misericórdia, não por dever nem obrigação, resolveu salvar o homem desse abismo cavado por ele próprio. E o que foi que ele fez? Para salvar o escravo do pecado, ele enviou o seu filho. Deus amou tanto o mundo, Madre Teresa adorava repetir esse versículo, que enviou o seu próprio filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse filho deixou-se crucificar por nossa causa, pela nossa salvação. Esse filho, depois de nos reconciliar com o Pai e de merecer para nós a graça que nossos pais haviam perdido para si mesmos e para nós, derramou sobre nós o Espírito Santo da parte do Pai e deixou-nos a Igreja com os seus sacramentos para nos distribuírem a graça à vontade, para que nós não morrêssemos espiritualmente. Tudo isso Deus fez porque Ele nos ama. Mas há um sacramento que manifesta de um modo especial a misericórdia de Deus, que é o sacramento da penitência ou confissão. Neste sacramento, o sacerdote está como um juiz que apenas absolve. Se não puder absolver, ele pelo menos não condena. Mas ele não está lá para fazer com que nenhum dos penitentes vá para o inferno. Neste sacramento, Deus se mostra na pessoa do seu ministro uma fonte de misericórdia. E aqueles que se aproximam deste sacramento com as devidas disposições, quaisquer que sejam o número e a grandeza dos seus pecados, saem de lá lavados, purificados, mais brancos do que a neve. E aquilo que era antigo se passou, e tudo se torna novo em Cristo. Neste dia, por decreto do Papa São João Paulo II, a Igreja concede indulgência plenária a quem, indo a uma igreja, fizer algum ato de veneração à Divina Misericórdia. Por exemplo, aquelas palavrinhas: Jesus misericordioso, eu confio em vós. A Igreja prescreve que nós recitemos também um Pai Nosso e um Credo para ganhar a indulgência plenária. Como de costume, ela exige que nós tenhamos comungado, confessado e que estejamos com o coração desapegado de todo o pecado, mesmo venial. E também ela exige, como de costume, que nós rezemos pelas intenções do Santo Padre, um Pai Nosso e uma Ave Maria. Quem lê o diário da irmã Faustina nota quantas vezes Nosso Senhor pediu que esta festa fosse instituída e como Ele prometeu abrir as comportas da misericórdia para derramar sobre nós no dia dessa festa. Este sonho se realizou com o Papa São João Paulo II, que instituiu esta festa, decretou as indulgências e canonizou Santa Faustina. Este é um dia maravilhoso que nós cristãos não podemos desperdiçar. Vamos pedir a Maria Santíssima e ao seu castíssimo esposo São José que nos façam compreender e praticar tais lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.